Império Romano nasce dos escombros da República. Na verdade, Roma nunca foi um império do ponto de vista da monarquia. Quando a gente chega ao império, na verdade, é a fase superior da república. É quando as instituições republicanas passam a funcionar verdadeiramente. Essa é a parte do império. Então, na verdade, quando a gente fala de império, não entenda Roma como uma monarquia. Roma é uma república que se aperfeiçoa. Ok? Muito bem. O que deu origem ao Império Romano? Como falei no vídeo anterior, foi a anarquia do período republicano. Muitos generais lutando uns contra os outros. Há duas lutas que são muito interessantes entre os generais. A primeira é entre Mário e Sila. Os dois lutam para ver quem tem controle sobre o comércio com a cidade de Cartago, que é na África. Os dois, Mário e Sila, brigam entre si para controlarem o comércio com a cidade de Cartago. Mais na frente, Marco Antônio e Otávio Augusto vão voltar a lutar. E, coincidentemente também, pelo controle do Egito, que também está na África. E no centro dessa luta pelo controle do Egito está o, entre aspas, amor de Cleópatra, que era a rainha egípcia. Ok? Então, mais uma vez, as coincidências presentes em Roma. Estas anarquias, essas lutas desvairadas por vaidade, por riqueza, por poder entre os generais, acabou levando ao fim da República. Então você tem um período de transição, quando a gente vai falar de império. O que faz a transição entre o império, entre a República e o Império? É um período chamado de triunvirato, quando grandes generais fazem acordos de paz e eles, reunidos, são tão fortes que são imbatíveis por qualquer outra pessoa. Então eles põem Roma em ordem. Que ordem é essa? Primeiro, paz interna. Segundo, o cumprimento da lei. Vamos acabar com esse negócio de cada um fazer do seu jeito. E terceiro, eles fazem com que o Senado se supervalorize. Em troca dessa valorização do Senado, o que eles querem? Eles querem reconhecimento dos seus poderes, querem reconhecimento de si mesmos como líderes nacionais. Ok? Chegando ao ponto de o Senado reconhecer Otávio Augusto como primeiro cidadão de Roma. É como se ele fosse um cidadão acima dos outros. Primeiro príncipe. E logo em seguida, de terem reconhecido ele como primeiro príncipe, reconheceram-no como Deus. Por isso, Otávio Augusto. Então a gente começa aí com Otávio Augusto, o Império Romano. Dentro do Império Romano você tem duas fases. Só podemos subdividi-lo assim. O chamado Alto Império, que é a fase quando o Império consolida suas riquezas, e a segunda fase é o Baixo Império, quando as riquezas são tamanhas que os romanos, em vez de buscar novas riquezas, passam a lutar entre si pela divisão dessa riqueza. E aí a gente tem o Baixo Império, que é um período de decadência. Ok? Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre o Alto Império. Nessa fase do Alto Império, três coisas são importantes que você tem em mente. Alto Império, três coisas são importantes. A primeira coisa importante é que os equestres se tornam classe social importante, se empoderam, eles passam a ter direito a chegar ao poder ao ponto de fazerem mesmo imperadores. Quem são os equestres? São aqueles plebeus que ficaram riquíssimos fazendo negócios no período da expansão romana, lá no tempo da República. Segunda característica importante da fase do Império é a chamada paz romana. O que é a paz romana? Os romanos deixam cada um viver como quiserem. Você foi dominado por Roma, viva como você quiser, contando com duas coisas. Você paga os impostos para Roma. Segunda coisa, você obedeça às ordens que Roma lhe der. Só isso. O resto você pode fazer o que você quiser. Ter sua religião, ter seus deuses, ter seus próprios escravos, viver do jeito que você quiser, ter o seu próprio rei. Não, os romanos não se metem em nada, você pode viver. Então, vamos lá. Primeira característica, os equestres se tornam classe social, importante. Segunda, a paz romana. Terceira característica importante, essa é muito importante, é que os romanos passam a adotar uma porção de políticas de paz social, paz interna. Entre essas políticas de paz interna, nós temos a política chamada pão e circo, que é a distribuição de comida gratuitamente para as pessoas pobres, uma espécie de Bolsa Família, e a distribuição de ingressos para eventos públicos,
como, por exemplo, o Coliseu, as lutas de gladiadores. Isso foi uma coisa fantástica que Roma alcançou nessa fase do Império. Dentro dessa política de paz romana, também de paz interna, vai ser distribuído terras. O sonho de todo pobre é ter sua terrinha. Então eles vão dar terras para qualquer romano que lutar no exército durante 25 anos. Você lutou 25 anos, você recebe uma terra e vai viver a vida inteira em paz. Isso pode parecer um absurdo. Oh, gente, 25 anos para receber terra na guerra. Pois é, mas te lembra que o soldado romano não ia para a guerra para morrer, ele ia para a guerra para matar. Eles eram um exército tão superior em armas, equipamentos, treinamentos, estratégias tão superior que morrer na guerra para os romanos era quase que um acidente de percurso. Ninguém ia para a guerra pensando em morrer. Não era uma guerra, eles não iam para guerras iguais, eles eram muito superiores a todos os adversários. Então, como o soldado também entrava na guerra no exército muito jovem, entre 16 e 25 anos, se ele ficasse 25 anos no exército, ele sairia na faixa de 40, 50 anos. Ou seja, ele tinha pelo menos mais uns 15, 20 anos para viver em paz na sua terrinha. Aliás, essa distribuição de terra será um problema muito sério que vai empurrar Roma para a terceira fase, que é a fase da decadência, do Baixo Império. Porque os soldados que foram para as suas terras, tinham seus filhos em suas terras, se enriqueciam em suas próprias terras, não se viam obrigados nem estimulados a irem para novas guerras. E é isso que vai fazer com que Roma congele o processo de expansão, congele o processo de entrada de novos escravos. Compreendido?